te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Atos 4 verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4 verso 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecerá. Atos 4 verso 24. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Atos 4 verso 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 5 verso 4. Guardando-a não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5 verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, e mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Atos 5 verso 31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5 verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5 verso 39. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 6 verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Atos 6 verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6 verso 11. Então subornaram os homens, para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Atos 7 verso 2. E ele disse, homens, irmãos, e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Atos 7 verso 4. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Atos 7 verso 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Atos 7 verso 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Atos 7 verso 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Atos 7 verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Atos 7 verso 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Atos 7 verso 32. Dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés,
todo trêmulo, não ousava olhar. Atos 7 verso 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecerá na sarça. Atos 7 verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Atos 7 verso 42. Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.